Oi, pessoal. Este tema é muito interessante para todos nós porque diz respeito à possibilidade de autorrealização ou de nos realizarmos e sermos mais ou muito mais felizes e tudo mais de bom que vem como consequência desse processo. Como então eu posso alcançar a individuação? A individuação é um processo pelo qual nós, desde o nascimento, vamos nos constituindo em termos de partes, vamos dizer assim, ou aspectos da nossa psique, que para a psicologia profunda, ou melhor, psicologia analítica de Carl Jung, nada mais é do que tornarmos-nos verdadeiramente o que somos, não exatamente quem somos, porque o quem estaria relacionado a uma dessas partes, que é o ego. E para Jung, um erudito, um dos grandes gênios da psicologia, nós temos então, além do ego que nos constitui, o self, que é um outro arquétipo da personalidade, ou seja, uma estrutura que vem desde os primórdios da humanidade, né, que o homem veio a se tornar homem, saindo de um estado primitivo, podemos dizer assim, e ao longo do tempo ele foi se constituindo, então, a partir de um self, que seria, então, a sua essência, ou o seu eu verdadeiro, um eu maior, o que chamam aqui no Ocidente de espírito, mas que também no Oriente, no caso do hinduísmo, poderia ser o Atman. Aqui também temos outros termos como centelha divina, mônada, enfim, são terminologias que, do ponto de vista dessa psicologia analítica de Jung, dizem respeito, então, a quem nós realmente seríamos, vamos dizer assim, então, né? Ocorre que quando nascemos, vamos desenvolvendo o ego e fazendo uma espécie de alinhamento, ou seja, um eixo entre este ego e esse espírito, né? Esse sopro de vida, né? Ou seja, algo que deu essa nova vida, né? Daí, seguindo no nosso desenvolvimento da personalidade ou psique, nós então vamos desenvolvendo outras partes ou aspectos, como eu estava mencionando, como a ânima, que é o polo feminino no homem, que vem a partir da sua relação com a mãe, e temos o ânimos, que é o polo masculino na mulher, que vem dessa relação desde a infância com o pai. Então, basicamente, seriam esses outros os arquétipos constituintes da nossa psique ou personalidade. Seguindo nesse processo de desenvolvimento pessoal da nossa personalidade, temos então a persona, que serve como se fosse aí uma máscara social, né, como o próprio termo persona, para que a gente possa cumprir certos papéis nas nossas vidas, né, em sociedade e tudo mais que for necessário. E por último, teríamos então uma espécie de sobra desse processo de constituição de nós mesmos como psique ou personalidade, ou seja, que é a sombra, um aspecto, um lado oculto dessa nossa personalidade, também inconsciente, como os demais são mais inconscientes, tirando aí o ego, no caso, que seria o centro da consciência,
dessa personalidade, né? Então, e o self, que eu vou chegar lá, que ele vai se tornando uma consciência maior, ocorre que então nós vamos assim, então, nos individuando, ou seja, integrando essas partes ao longo da vida. Esse é o processo de individuação. Ou seja, que é o objetivo maior, psiquicamente falando, para Jung, em relação a nós mesmos, né? Ou seja, tornarmos-nos o que realmente somos, ou entre aspas, quem realmente somos, no sentido de que o self é o centro, então, dessa personalidade, ou melhor, aqui no Ocidente mais conhecido como espírito, que vai se manifestar através do ego e das outras partes. E assim a gente pode, então, realizarmos a nós mesmos a tal autorrealização, e a vida passa a ter, então, mais propósito, significado, sentido e, claro, tudo de bom que advém desse processo de integração. A metanoia pode também ser considerado um processo no sentido de que, em algum momento, num contexto de nossas vidas, vamos, para Jung, inevitavelmente nos deparar com uma questão existencial no sentido de uma mudança de mentalidade ou de consciência. Por isso que eu disse que o self, ele é, de certo modo, uma consciência maior. Porque o objetivo final da metanoia é a individuação, conforme eu expliquei. Ocorre que, geralmente, por ser uma questão arquetípica ou existencial, ela costuma ocorrer, então, como se fosse uma crise existencial, ou, muitas das vezes, uma crise chamada crise da meia-idade, que pode ocorrer aí por volta, mais ou menos, dos 35, 40 aos 50 anos de idade, considerando que a época de Jung era diferente, né? A expectativa de vida ou qualidade de vida em relação a hoje, nós podemos viver até 80 ou mais. Então, essa metanoia acaba que gerando uma certa inquietação, de modo que a pessoa pode ter vários, como é que eu posso dizer assim, como se fossem sintomas, não no sentido psicopatológico, mas no sentido positivo. São sinais que a pessoa tem ali, que ela começa a sentir ou perceber de que tem algo mais além da vida que ela está vivendo, ou que ela levou até então, por volta aí dos 30, meados de 30 para 40 ou 50 anos, de modo que ela vai buscar esse algo maior. Porque é como se a personalidade estivesse buscando, então, uma forma de equilíbrio ou compensação, ou, melhor, uma unificação daqueles polos que eu disse, né? Ânima e ânimos, ego self, né? Ou poderíamos pensar na persona e sombra, de modo que esses polos, na verdade, são polos no sentido de complementaridade, são polos complementares, de certo modo opostos, mas fundamentais para que possamos então realizarmos a nós mesmos, ou seja, a autorrealização, né? E por isso a metanoia, ela vai ocorrer em alguma fase da vida da pessoa, não necessariamente na meia-idade, mas de alguma forma causando uma crise mais ou menos como é que eu posso, impactante para a pessoa, psiquicamente falando, de modo que ela vai ter que fazer um movimento para dentro, né? Uma introspecção, e assim ela vai reavaliando a sua vida, às vezes pensando onde errou, onde que pode fazer algo diferente, que dê mais sentido, propósito, significado para ela, porque às vezes, como é um processo, a individuação e a metanoia complementares, e que implicam um amadurecimento
ou crescimento psíquico, não só em termos da idade biológica, mas a idade psíquica ou psicológica. Daí eu separei alguns exemplos para que nós possamos refletirmos juntos aqui em relação a essas possibilidades, seja pela metanoia ou mais diretamente a individuação, porque a pessoa ela pode conseguir alcançar uma maior individuação independente dessa crise ou metanoia, mas para Jung, de algum modo ela ia passar por um questionamento existencial, seja mais ou menos em forma de crise. Então nós temos como sinonímia ou sinônimos, por exemplo, a conversão que se dá pelo arrependimento, no caso do cristianismo, de pessoas que são cristãs ou mais adeptas ao cristianismo. Nós temos a reforma íntima no espiritismo. No espiritualismo, de um modo geral, ou mais universalista, essa metanoia seria, então, o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Hoje em dia um termo muito em voga, né? Despertar da consciência, despertar de uma nova consciência. Quer dizer, isso do ponto de vista da psicologia analítica é sinônimo de metanoia. Assim, nós, nesse processo de individuação, introspecção, olharmos para dentro, como Jung disse, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro que realmente desperta. Pois bem, ocorre que, como eu disse, há alguns sinais, ou podemos dizer sintomas, quando na verdade não se trata de algo psicopatológico. Então eu acho que o termo melhor é sinais ou características. Podemos ter, por exemplo, que esse processo de individuação ou metanoia pode se dar de uma forma gradativa e sutil, ou intensa e abrupta. A mudança, né, de mentalidade ou consciência, claro, vai ter uma repercussão no paradigma maior, nos paradigmas, né, da pessoa, ou seja, uma mudança em relação a valores, crenças e tudo mais que constitui a sua visão de mundo, de ser dela própria e da sua relação com os demais. Então nós podemos ter também como sinal característica uma expansão da consciência, né, para além do ego, ou seja, como eu disse, o self. Podemos ter também uma oscilação entre certeza e incerteza, questionamentos, né, frutos dessa grande questão existencial, né, do tipo, por exemplo, o que eu vim realmente fazer aqui na vida de fato? Qual é o meu papel? Será que eu estou realizado ou sou realmente feliz no trabalho, ou enfim, ou seja lá em que área que for? São alguns exemplos que me veio à mente aqui, tá, pessoal? A mudança de foco de interesse, como eu já estava dizendo aqui, né? A pessoa passa a buscar outros interesses, então muita coisa que ela vinha fazendo na vida passa a já não ter mais muito sentido, né? Então, o que ocorre? No fundo, todo esse conjunto, né, de sinais ou características que constitui a metanoia, e que a metanoia é o objetivo final, tem como objetivo final a individuação, na verdade, mesmo que ocorra em forma de crise, é uma crise bendita, né? Quer dizer, é uma crise boa, é algo positivo, essencial para que essa pessoa mude a si mesma, de certa forma, e mude sua vida para melhor, e sendo mais feliz, ou muito mais feliz, ou feliz de fato, né? Porque vai estar realmente sendo ela mesma, vamos dizer assim, ou o que ela é de fato, a totalidade, e não a separação entre um eu ou um outro eu que não condiz com a
essência dela, o self, por exemplo. E o que podemos fazer ou como podemos proceder no caso aqui, seja no contexto da clínica, nós, terapeutas ou psicoterapeutas, ou mesmo as pessoas que estão passando pela metanoia e individuação, e seja em crise ou não, pode estar passando por algum tipo de sofrimento psíquico sem saber o que está ocorrendo com ela. Pois bem, é fundamental que a pessoa comece a prestar atenção nos seus sonhos, porque os sonhos são uma via para o inconsciente, né? São manifestações do inconsciente, ou seja, recados que esse inconsciente está dando para a pessoa, né? Mensagens para ela entender o que está acontecendo então com ela. Por isso, então, se a pessoa tem dificuldade de lembrar dos sonhos, então deixe um caderninho, o que for do lado, com uma caneta, e passe a anotar. Outra possibilidade é a pessoa passar a se abrir mais e prestar atenção aos sinais ou sincronicidades, que é um outro conceito de Jung, que são as coincidências significativas, coisas que acontecem sem que a pessoa esteja esperando e sem uma explicação no sentido de uma causalidade. Não há uma causa e efeito aparente, porque para Jung essas coincidências significativas ocorrem a partir do inconsciente ou pelo inconsciente na sua relação com a exterioridade ou a realidade exterior. Por isso que esses sinais ou mensagens que às vezes assistindo um filme, vendo um outdoor, uma pessoa que você estava pensando ali, que você não conversava há muitos anos e às vezes até ficou preocupado, imaginando o que poderia estar acontecendo, que te liga e que às vezes fala algo para você e que aí você tem um insight. Então, também temos as intuições ou insights, seja a partir de um sonho ou de uma sincronicidade, que é uma coincidência significativa, de fato, ou seja, uma mensagem que ou melhor, faz sentido, como se fosse realmente para você. Então, os resultados ou benefícios da metanoia e a individuação, eu gostaria aqui de frisar, ou seja, a importância dessa metanoia e individuação, porque então a vida, ou as nossas vidas vão passar realmente a ter mais significado, sentido, direção, propósito, e, claro, como é uma autorrealização, a pessoa passa a ser se torna muito mais feliz, né? E realizada consigo mesma e com o que ela pode vir a realizar, né? Mudando a si mesma e mudando de vida, às vezes mudando de uma área para outra,